aqui nesse texto, né? E vamos aos poucos, vamos por partes, né? Primeiro eu quero te perguntar, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é esse Deus Todo-Poderoso? Um profeta? Um mensageiro? Um João Batista, Elias? Quem é Jesus Cristo em você? Quem é Jesus Cristo na sua casa? Quem é Jesus Cristo na tua família? Quem é Jesus Cristo no seu interior? O que você espera desse Deus? Qual a sua expectativa desse Deus? E mais, como você quer se portar e andar diante desse Deus? Aleluia. Está filmando? Conseguiram? Amém. Amém, está gravando, mas nós fizemos uma manutenção no computador da igreja essa semana, tal, mas eles estão com algum problema ali de software, então hoje ainda não vai ter a filmagem, mas está sendo gravado, vai ficar lá. E aproveitando isso, e aproveitando que eu não tenho esboço, eu vou descer, eu gosto de ficar aqui no meio do povo, porque acho que tem o altar, amém, é bênção, glória a Deus, mas quando a gente está empolgado, e é bom a gente estar perto de brasa, né? Quando tem o irmãozinho brasa, em nome de Jesus, é bom a gente estar perto, porque é onde o fogo vai pegando, né? Aleluia, eu creio nisso. E amém, queridos, voltando lá para o texto, Jesus chega e pergunta, ainda não havia sido revelado, mas de repente na mente de Jesus ele estava pensando o seguinte, eu estou aqui para trazer uma revelação, e a partir daqui eu vou lançar um firmamento da onde a minha igreja vai ser edificada. Então vocês, em primeiro lugar, vocês precisam me dizer o seguinte, quem sou eu? Quem dizem que sou? O que vocês acham que eu sou? E alguns responderam, Elias. Não, primeiro foi João Batista. Por quê? Falaram João Batista. Provavelmente, Jesus era meio parecido fisicamente com João Batista, né? João Batista é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Então, né, a pregação de João Batista veio a ser muito parecida com aquilo que Jesus vinha trazendo de mensagem. E aí, dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Por que Elias? Era um profeta, fazia descer fogo dos céus, mas Elias foi um cara que a biografia dele passou a ser escrita a partir do momento em que ele começou a exercer o ministério. Se você for ver a história de Elias, quem era Elias? Quem é o pai de Elias? Alguém sabe me responder aqui? Quem é o pai de Elias? Elias não tinha uma biografia, de onde que ele veio, surgiu de onde? Jesus, estão falando que você é Elias, porque falam até que seu pai não é desse mundo, né? Provavelmente. Alguns falam que você é Jeremias, ou alguns dos profetas. Por quê? Porque ele vinha trazendo uma mensagem de conserto, uma mensagem de juízo, como Jeremias, né, profetizou em Judá. E Jesus é a raiz da tribo de Judá, Jesus é da tribo de Judá. Jeremias profetizava para Judá, para o reino do sul, e vinha trazendo uma palavra de conserto, puxando a orelha, profetizando, né, até destruição do reino, profetizando a entrada de Nabucodonosor ali, e todas essas coisas, e por isso foi preso, porque profetizava dessa forma, e o rei se revoltou contra ele, você só profetiza juízo, só profetiza destruição, então você vai ser preso, e Jeremias acabou os dias dele numa masmorra. E tão interessante, porque provavelmente, creio eu, que de uma forma milagrosa foi escrito o livro de Lamentações de Jeremias, porque ele escreveu preso dentro de uma masmorra. Você sabe o que é uma masmorra, querido? Não tem luz lá dentro. Como é que esse cara escreveu? Uau! E em aflição, porque se eu não me engano, em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, ele vira para Deus e fala, Senhor, renova os meus dias passados.
porque ele estava em aflição ali naquele lugar, ele estava preso. E nós sabemos que Jesus foi um homem de dores, de aflições, e dizem que você é Jeremias, ou alguns dos profetas. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Vocês que são a minha igreja, que são aqueles que andam comigo, são aqueles que me confessam. O que vocês dizem que sou? E aí se levantou aquele cara, e eu vou falar um pouquinho dele hoje. E Pedro, assim, eu olho um pouquinho para mim, eu vejo um Pedro. Você vê um Pedro em você? Quem aqui vê um Pedro em si? Né? E Pedro se levantou e: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Eu tenho tido experiência contigo, eu tenho andado contigo, e eu tenho tido essa revelação porque eu tenho buscado. Aleluia. E Jesus prontamente: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque você não está falando isso da sua carne, você não está falando isso da sua sabedoria, você está falando isso através de uma revelação. O meu Pai te revelou. Aleluia. Sabe, podia ter se levantado outros, mais letrados. Podia ter se levantado o Mateus, no qual nós lemos aqui o livro. Mateus é um cara estudado, inteligentíssimo. Se você for ver a história de Mateus, for estudar sobre Mateus, Mateus ele cresceu aos pés de Gamaliel. Então era um cara super estudado, inteligentíssimo tal, mas não foi ele que trouxe essa revelação. Não foi nenhum outro. Foi Pedro, um homem, no qual, eu não sei se todos aqui, mas eu me identifico muito com ele. Quando eu paro, que eu olho, a gente sabe que a gente precisa ser tardio, não falar, mas de vez em quando a gente... A gente sabe que a gente precisa tomar conta, vigiar, ficar ligado, porque senão o inimigo nos usa, mas de vez em quando a gente dá um mole. E Pedro era esse cara, que ele ia do céu ao inferno e rápido. No mesmo texto aí de Mateus 16, ele vai, né, Jesus está falando que havia de acontecer, ele chama Jesus no canto: vem cá, Jesus, tem misericórdia de ti, mano, você não vai passar por isso não. O que Jesus responde para ele? Arreda de mim, Satanás. O cara que foi usado por Deus aqui para trazer uma revelação tremenda, onde a igreja, né, seria edificada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco ele estava sendo repreendido: arreda de mim, Satanás. Ou seja, ele havia endemoniado, ou não? Nós temos dificuldade de entender quando nós sofremos um ataque do inimigo nas nossas vidas. Não aceitamos, ficamos muitas vezes revoltados se alguém vem e denuncia aquele espírito agindo na nossa vida, não é verdade? Mas eu estou falando aqui de Pedro, então, nós precisamos entender que existem os níveis de endemoniamento. Existe aquele nível, né, de que a pessoa ela está debaixo da influência de um demônio. E aí a pessoa é levada a fazer coisas que aquele demônio está, né, ali direcionando para a vida dela. E existe um nível mais alto e mais forte, que é a possessão. Então existem níveis de endemoniamento, nós precisamos entender isso. E o interessante é que Jesus vira para Pedro e fala o seguinte: arreda de mim, Satanás. Ou seja, Satanás, você sai, mas Pedro não, Pedro é meu. E quando nós, através dos nossos atos, das nossas palavras, quando nós erramos, quando nós falhamos, Deus ele quer, né, que nós sejamos libertos, mas Ele nos quer, não. Arreda dele, em nome de Jesus está repreendido e de forma direta.
Mas não, Maria é minha. Maria eu estou guardando. Porque como igreja nós temos que entender, queridos, né, não podemos generalizar a coisa, não podemos fazer de qualquer jeito, mas nós temos que entender que o nosso Deus é sim um Deus de amor, um Deus que ama, e a mensagem que nós lançamos lá fora é que Deus te ama, vem como você estiver. E quando chega dentro da igreja que dá algum problema, a gente quer arrancar da igreja? Não, de forma alguma. Temos que entender o que é a igreja. Temos que entender qual o papel da igreja, qual o papel de Jesus em nós e de Jesus nos nossos irmãos. Porque todos nós estamos num processo. Alguns um pouco mais à frente, alguns começando agora, alguns descobrindo coisas que precisam ser revistas em suas vidas, descobrindo através de si mesmo ou através de alguém que vai chegar para você e vai falar, ó, tem isso daqui, precisa limpar, não está legal. E nós precisamos entender isso. E Jesus Senhor, toma, Pai, sistema de som em tuas mãos, toma ali a mesa de som, toma aqueles que estão ali, Senhor, operando esse som, em nome de Jesus, declaramos, Pai, que a sua palavra será pregada nesta manhã, neste lugar. Somos a tua igreja, somos uma igreja profética, Pai, denunciamos as trevas e em nome de Jesus cremos que os teus anjos estão neste lugar. Enche esta casa da tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glorifique ao Senhor, queridos. Exalte o nome do nosso Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Amém. E se não tiver microfone, eu prego no gogó. Sai daqui rouco, mas prego. Em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá, sobre esta pedra, sobre esta firmação, sobre esse alicerce, eu vou construir a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. Não era sobre Pedro, muitos confundem isso, não era sobre Pedro, não era sobre o homem, não era sobre o homem que era falho, mas sobre a afirmação. Por isso ele é a pedra angular, ele é a nossa fortaleza. Por isso temos alicerces em nossas vidas, firmados e pautados na palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a afirmação. Esse é o grande ponto, que quando nós tocamos no inferno e que nós... Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. O demônio não confessa isso. Já tive essa experiência. Não uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10, nem 20, nem 30. Só durante muitos anos aí. Somos uma igreja de libertação. Queridos, quando nós lançamos muitas vezes essa palavra, esse firmamento, essa pedra, e que colocamos em nome de Jesus, a igreja é do Senhor, você não tem lugar aqui, sai em nome de Jesus, tem que sair. Tem que sair. Aqui, queridos, nós estamos dentro de um templo. Amém? Você consegue entender isso? E a Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos. Ué, como é que é isso? Porque o templo, ele se torna igreja a partir do momento que você entra por aquela porta, porque a igreja do Senhor está entrando. Um templo feito por Deus. Imagem e semelhança do Deus vivo somos nós. Amém? Aleluia. Criados pelo Senhor. O sopro de vida foi lançado nas nossas narinas. Por isso estamos aqui. Por isso estamos vivos.
E pelo nosso livre-arbítrio, pela grande misericórdia do Senhor, que a cada dia se renova sobre as nossas vidas, aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, e queremos andar nos caminhos do Senhor, e viemos para o templo como igreja, fazer deste lugar uma igreja, porque queremos nos achegar a Deus, queremos conhecer Jesus, amém? É por isso que você está aqui. Você não está aqui para ouvir um pastor falar, você não está aqui porque eu não tenho o que fazer, eu venho para cá, não. Você veio para cá porque Deus te trouxe, queridos. Você veio para cá direcionado pelo Senhor. Você veio para cá porque você tem uma expectativa no seu coração que você quer conhecer Jesus. Que Jesus vai falar com você. E eu creio que muitos aqui se achegaram hoje e estão ouvindo essa palavra e estão falando, caramba, era o que eu precisava ouvir, era o que Deus estava falando comigo. Porque é assim que Deus faz. É dessa forma que Deus trabalha. Ele sabe o que está acontecendo aí no seu coração. Vamos voltar lá em Pedro. E Pedro trouxe essa revelação. Nós, homens comuns, capazes de, infelizmente, falar coisas ruins, sentir coisas ruins, externar coisas ruins, atos que desagradam a Deus, tratar o nosso próximo da forma que entristece o coração de Deus. Somos capazes disso tudo. Por que Jesus não usou ali Filipe, provavelmente? O Filipe era um cara também, se você for estudar a vida de Filipe, Filipe teve um episódio que ele deu de cara lá, acho que a conversa não começou só ali, mas ele encontrou com um cara chamado Natanael. Conhece a história? João 1, a partir do versículo 45. Fala que Filipe encontra com Natanael, e aí ele chega, olha só, encontramos aquele a quem Moisés escreveu lá atrás, e os profetas profetizaram, Jesus Cristo. E aí Natanael, como é que é isso? Vem e vê. E aí Filipe vem e chama, vem ver. E aí Jesus se achega a Natanael e, oi Natanael, antes de você encontrar com Filipe, eu te vi, você estava lá debaixo da figueira, não era tal? E Natanael se espantou. Como é que você sabe disso? A história é essa, não é? Como é que você sabe disso? Falei, eu te vi. Eis aí, não, antes ele ainda fala, eis aí um israelita em quem não há dolo. Era um perfeito israelita, era um judeu raiz. Não havia dolo no cara, era todo certinho. Você imagina Filipe conversando com esse cara, convencendo esse cara a ir falar com Jesus e ver Jesus, conhecer Jesus, porque Filipe levou Natanael até Jesus, amém? E tremendo, no versículo 50, se eu não me engano, a Bíblia diz o seguinte, e aí Jesus vira para Natanael e fala, olha só, você está crendo? Porque eu falei que te vi lá na figueira, agora, coisas ainda maiores verás. Verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, Natanael? Amém, Natanael? Deu para entender? Veremos isso, temos que ver isso, temos que ter isso na veia, queridos. Precisamos buscar isso, precisamos ver o mundo espiritual, precisamos ver os anjos de Deus trabalhando. Ou você acha que não tem anjo de Deus trabalhando aqui agora, ministrando sobre a sua vida, além do próprio Deus? Que está aqui, que está conosco, que está trabalhando a nossa vida, está trabalhando o nosso interior. Está trabalhando as nossas feridas, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Estamos sendo trabalhados em nome de Jesus. Deus está curando hoje depressão. Deus está agindo no psicológico de muitos aqui que estão precisando. Ansiedade, sai agora em nome de Jesus Cristo. Depressão, bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Demônios que agem na mente, sai em nome de Jesus Cristo. Estamos pregando Jesus, o Deus que cura.
E você vê aí um evangelismo tremendo, voltando ainda ali em Filipe e Natanael. Filipe fez a parte dele, Filipe debateu, a conversa deve ter sido uma conversa show de bola de se ouvir. Imagina os argumentos de um lado e de outro. Um cara, um israelita ali raiz. Você já parou para ouvir um israelita raiz falando da Torá, falando das coisas de Deus e tal? É tremendo, queridos. A sabedoria que o povo de Israel tem é algo tremendo. E Filipe, do outro lado, falou, olha só, a lei essa página aí, deu uma virada. A gente está aqui com Jesus Cristo. A gente está aqui com um novo tempo, uma igreja sendo formada. A coisa está mudando agora, está acabando a lei, estamos entrando na graça. Estamos entrando na época que, no tempo em que, através das nossas palavras, nós ligamos no céu e desligamos também. Temos autoridade, toda a autoridade nos foi dada como igreja do Senhor. Portanto, queridos, não se acue. O inimigo tem tentado acuar pessoas, o inimigo tem feito isso. Através aí dessa pandemia, desse tempo que nós estamos passando, pessoas estão sendo acuadas, pessoas tentando suicídio, pessoas sendo acuadas na sua área financeira, pessoas quebrando aí, os negócios quebrando, igrejas fechando, pessoas que não conseguem trabalhar, pessoas que ficaram com o seu emocional prejudicado, com medo, o medo tomou conta, a ansiedade tomou conta. Em nome de Jesus, você tem autoridade para repreender. Você é filho de Deus, você está edificada sobre uma pedra, sobre uma afirmação que saiu da boca do Senhor e foi ligado na terra. Sobre esta afirmação edificarei a minha igreja. Você é a igreja. A partir do momento que você entra por aquela porta, você faz desse lugar uma igreja. Porque o Senhor está em você, Ele habita em você, o Espírito Santo te capacita a isso, o Espírito Santo te capacita a repreender, a ligar, a liberar palavras, a estabelecer o reino de Deus. E a igreja veio para isso, e você está aqui para isso, para que o reino seja estabelecido, para que o reino seja expandido, porque você não vai ser igreja só aqui. Aqui é um templo do qual, com a sua presença, se torna uma igreja. Mas aonde você for, no seu trabalho, você é uma igreja. E você vai falar desse Deus. E você vai falar das suas experiências com esse Deus. Porque é dessa forma que Deus age, queridos. É dessa forma que Deus faz. E o inimigo tenta a todo tempo nos parar. Não quer que a gente venha à frente, que a gente vá à frente, que a gente estabeleça o reino de Deus, porque existem dois reinos, amém? A gente está falando aqui do reino de Deus, mas é claro que existe o reino das trevas. E se existe o reino das trevas, existem dois reis. Nós temos que nos posicionar, não dá para ficar em cima do muro, não tem como. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Qual reino? Qual reino você vai estar trabalhando? Qual reino você pertence? De que lado você vai estar ali da fronteira, queridos? Precisamos entender isso. Porque ambos os reinos têm um rei e têm os seus soldados. Amém? E esses soldados, através da ordem de um rei, ele vai trabalhar para que o reino cresça. Quando você, como igreja, deixamos de falar, deixamos de ter as nossas experiências com Deus, deixamos de honrar o nome de Deus, e que falhamos, e que erramos, e que as pessoas vêm e elas nos apontam e vão ver, não, eu não quero ser assim, não é isso que eu quero. Mas quando mesmo errando, sendo falhos, nos arrependemos, nos voltamos para o Senhor, deixamos as nossas transgressões,
a mão de Deus é notória na nossa vida. Nós vamos prosperar, as coisas vão acontecer, nós vamos abrir a nossa boca, vai soar de forma diferente, a sua palavra vai de forma diferente no ouvido daquele que precisa ouvir. Os atos, a sua vida vai falar alto para os outros, a sua família, os seus filhos, aquilo que você é, vai falar alto, eu quero ser assim, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha casa, é isso que eu quero. Quando nós deixamos de fazer isso, um outro reino toma frente. Reinos sempre guerreiam para que o seu território seja expandido, amém? É o que sempre vai acontecer. Então, queridos, não tem essa, não quero esse negócio de ficar orando 3 horas da manhã. Falar nisso, o propósito mesmo, né? Lançado termina essa madrugada. 3 horas da manhã. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou continuar. Vou parar mais não. Porque, tá maneiro pra caramba. Vou falar, tá show. 3 horas da manhã, acordo lá, pai, a gente ora, depois volta a dormir, durmo que nem um bebê, meu irmão, que espetáculo, acordo renovado, tal. E tem tido efeito. As nossas orações como igreja têm tido efeito. Queridos, em nome de Jesus, ore na madrugada. Imite Jesus. Jesus orava na madrugada. Faça isso, ore. Mas sabe o que você faz? Eu faço 2 coisas. Ou eu levanto, geralmente quando eu levanto eu perco o sono. Aí depois eu já entro lá numa adoração, tal, até eu apagar. Ou então eu faço o seguinte, eu acordo, já vou escorregando, sabe qual é? Da cama assim, já escorrego, já caio de joelho, tal, aí eu oro e volto para a cama e durmo. Beleza, mas eu oro. Porque se eu ficar deitado, eu durmo. O amém vai ser 6 horas da manhã, a hora que eu acordo. É, dessa forma, eu sou só eu. Só eu que sou Pedro aqui, fala a verdade. Sou não. Aleluia, glória a Deus. Me perdi um pouco aqui no meu pensamento. Mas amém. Pedro, vamos continuar falando um pouquinho de Pedro. Oi? Sim, os 2 reinos. É isso aí. Cada reino vai sempre querer expandir território. Qual território nós vamos expandir? Para que reino vamos trabalhar? Para isso nós precisamos conhecer Jesus. Mais uma vez eu pergunto, quem é Jesus? O que ele significa para você? O que ele é aí na sua vida, no seu interior? Isso vai dizer para qual reino nós estamos trabalhando, você está trabalhando. E Pedro, queridos, muitas vezes, né, se você for buscar pregação na internet aí sobre Pedro, coitado de Pedro. Homem de pouca fé, arreda de mim Satanás, demoniado, ignorante. Não é isso que a gente ouve falar tanto de Pedro? Mas Pedro, queridos, quantos homens, sem ajuda de máquina, de avião, de nada, venceram a lei da gravidade que você conhece? Fala para mim. 2, Jesus Cristo e Pedro. E a gente lembra de Pedro, de homem de pouca fé, porque ele afundou. Pô, Pedro, afundou. Deu mole, pouca fé. Qual o tamanho da sua fé? Quantos passos você já deu sobre a água? Quantos passos nós já demos sobre a água? Porque ele fez. O cara era intrépido, era ousado, e ele foi, e Deus quer isso de nós, ousadia. Deus não está olhando, queridos, claro, perdão, ia me colocar errado. Deus tem uma preocupação com a igreja, que é o pecado. Deus não quer o pecado na igreja. Deus trabalha para que o pecado seja extirpado da igreja. O pecado, não você, não o ser humano, não a criação dele, ele te quer na igreja. Existem enfermidades, queridos, precisamos entender isso.
Pedro sofria de algumas. Quando a gente está enfermo, a gente ganha uma licença médica, não é verdade? Você ganha lá 3 dias em casa, 5 dias em casa, dependendo da enfermidade, 1 ano. Dependendo da enfermidade, 6 meses. Para quê? Para que a gente seja tratado, tome remédio, vá ao médico regularmente, faça exames, não é assim que a coisa acontece? Fisicamente? Aqui, mundo natural, que eu estou falando agora. Não é dessa forma? Na igreja é a mesma coisa. Em algum momento de nossas vidas, nós podemos adoecer espiritualmente. E nós precisamos ser tratados. Somos tratados à luz da Bíblia. Somos tratados com amor pelo Senhor. Ou seja, está repreendida a enfermidade, mas Ele não, Ele é meu. Ele, o Senhor, guarda. Ele, os anjos estão trabalhando. E quando eu falo Ele, eu falo de nós, falo de você, falo de mim. E aí nós temos que entender que, dependendo da enfermidade, tem que baixar uma enfermaria. Amém? Tem uma enfermidade. Não dá para estar no louvor tocando. Não dá para estar em cima do altar, porque isso é coisa muito séria. Não dá para estar numa intercessão, que são os pilares de uma igreja, intercessão e louvor. Não dá para estar participando de um ministério, dependendo da enfermidade, não dá para estar trabalhando com crianças. Dependendo da enfermidade, não pode trabalhar na tesouraria, porque não pode mexer com dinheiro. Dependendo da enfermidade, não pode estar no ministério não pode estar ali numa recepção, porque não sabe falar com as pessoas, não dá, então precisa ser tratado, precisa tomar um remedinho, vem cá, vamos trabalhar em sua vida, em nome de Jesus. E às vezes esse tratamento pode levar 1 mês, pode levar 6, pode levar 1 ano. Nós precisamos entender isso como igreja. Por quê? Porque o que preocupa o Senhor dentro da igreja é o pecado, é o erro. E mais, algo muito sério, poucos falam isso, mas nós batemos nessa tecla. Como igreja, né, vamos entender, existe a organização igreja, e aí eu estou falando do físico, amém? E existe o organismo igreja, o corpo de Cristo. A organização igreja, ela tem um CNPJ, ela segue, né, as leis, ela tem uma liberação do corpo de bombeiros, ela precisa estar vendo aqui os extintores que vencem e tal. Essa semana até nós fizemos toda a manutenção. Precisamos ver isso. Existe, né, uma responsabilidade fiscal, todas as entradas, saídas, o que gasta, para onde que vai, os comprovantes têm que estar ali. Isso sai assinado, vai para o contador, vai para a Receita Federal. E se tiver alguma coisa de errado, o representante da igreja vai pagar por isso, meu. Porque existe lá uma organização em que alguém é responsável. Geralmente o pastor presidente. E existe o organismo igreja, uma igreja viva, as células, o corpo do Senhor, amém? Você é corpo. Alguns, né, não são desmerecidos só porque trabalha como dedo mindinho. Alguns dão 10%, alguns 30%, alguns 40%, alguns 50%, alguns 100%. Mas ambos são importantes para a igreja do Senhor, são importantes para o reino de Deus, para que o reino seja estabelecido. E Deus investe em você, investe em nós. A nossa vida a cada dia, Deus está fazendo um investimento. Você sabe como que quem aqui investe em ações? Tem alguém que investe em ações, investe uma grana legal? Os grandes bilionários lá de Wall Street, sabe o que eles fazem? Eles investem em empresa quebrada. Eles vão lá e eles compram as ações das empresas que estão quebrando, que estão quebradas e tal. Passa ali 6 meses, eles vão dar uma trabalhada naquela empresa, daqui a pouco aquilo está valendo uma grana, eles vão lá e vendem, pá. E aí arruma uma grana. E aí, o que eles fazem? Eles vão engordando a conta bancária deles. Como igreja, não é dessa forma que a gente pensa. Ninguém aqui está pensando em engordar a conta bancária, porque o sustento vem do Senhor.
É Deus que vai tocar no coração de cada um, de dizimar, de ofertar, tal. Isso daí é com Deus, porque é Deus que dá o crescimento. Não precisamos ficar ligados nisso. Precisamos ensinar que dizimar e ofertar é bíblico, mas não precisamos ficar batendo nessa tecla. O que Deus faz é, Ele pega aqui o Pedro, quebrado, sujo, vacilou, errou pra caramba, e começa a restaurar. Entra dentro de você. Olha como é que o negócio é profundo, porque o Espírito Santo, ele entra dentro de você, queridos. Ele está aí dentro de você. E aí ele vai trabalhando. E aí ele vai, trazendo o impacto da glória dele. Ele vai trazendo constrangimento a algumas de nossas ações, porque algumas de nossas ações, quando nós pensamos, Deus está aqui, nos constrange, amém? E aí ele vai trabalhando, e dessa forma nós vamos crescendo. E dessa forma nós vamos sendo restaurados. E dessa forma nós vamos nos alistando nesse exército. E quando a gente vê, a gente está nesse reino. Ajudando que esse reino se expanda. Cresça. Sendo exemplo. Dando testemunho. Pregando a palavra de Deus. E não precisa ser um letrado estudioso, não, porque aqui eu estou falando de Pedro, um cara tido como ignorante, não tinha inteligência, não tinha nada, mas ele tinha a revelação de Deus, ele tinha a unção de Deus sobre a vida dele, e no momento, ele saindo ali, olha só, eu não tenho prata não, cara, eu não tenho ouro, mas vem cá, levanta e anda. Uau! O que está falando mais alto? Sabedoria humana ou unção de Deus para curar, para ressuscitar? Para restaurar vidas. Deus está nos levantando para isso. Deus está te levantando para isso. Cada um no seu lugar, cada um vai contribuir para o reino de uma forma. Alguns é dançando profeticamente, aleluia. Alguns é orando ali na intercessão. Outros pregando a palavra, outros tocando violão, um teclado, uma bateria, um baixo. Outros simplesmente orando. Vi um post do pastor Cote essa semana tremendo. Queridos, a gente não precisa de tapinha nas costas ou de reconhecimento de homens. E o post dele dizia o seguinte: se estamos na igreja buscando reconhecimento de homens, estamos sendo reprovados por Deus. Porque quem tem que nos aprovar é o Senhor. Você precisa ser aprovado por Deus. Deus precisa olhar para você e ver, caramba. Sabe o que ele falou ali para Natanael? Eis aí um verdadeiro israelita, quem não há dolo. Olha que coisa tremenda, de repente Deus virar para a gente falar, eis aí um verdadeiro cristão, não há dolo nele. Uau! Gostaria de ouvir isso. Dele eu gostaria de ouvir isso. Quem aqui não? Só fazer por onde? Só fazer o certo. Ah, mas como é que eu vou ser 100%? Não estou falando que você vai ser 100%. Infelizmente, Pedro não era 100%. Estou falando de Pedro aqui. Pedro. Eu ia dar um exemplo dele aqui, daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. Jesus, no determinado momento, vira, eu vou lavar os pés de vocês. Pedro foi o primeiro, Fala muito. Quê? Você vai lavar meus pés? Que isso? Recolheu o pé. Pedro, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro também era 8,80, Então aqui, toma pé, mão, cabelo, me lava todo. Meu irmão, em nome de Jesus, se Jesus falou que vai lavar o pé, mergulha dentro da bacia, em nome de Jesus, vai para dentro dessa água. É dessa forma. Mergulha na bacia. E olha que coisa profética isso. Vou lavar os pés, eu vou tirar a sujeira dos seus pés, queridos, onde os nossos pés pisaram ao longo da nossa vida. Onde nós colocamos as plantas de nossos pés ao longo de nossas vidas. Quantos lugares. Quantas coisas nós fizemos. Quantas vezes os nossos pés se apressaram para o mal. E esse Deus Todo-Poderoso vira para você e fala, vem aqui, eu vou botar uma bacia, eu vou tirar essa sujeira. É Ele que tira a sujeira, querido. É Ele que trabalha. É Ele que
passa com a gente nesse processo, levanta pessoas para estar aconselhando, para estar junto, tal. Mas é Ele, a força vem dEle, a unção vem dos céus. Não vem do muito falar, não vem do conhecimento humano, vem da revelação do Filho de Deus. E é isso que nós temos que buscar os dons. Não podemos deixar isso de lado. Às vezes nós ficamos presos a algumas coisas, né? E Salomão fala, agora eu não lembro certo qual o capítulo, mas ele fala que o homem ele não pode estar preso ao seu passado. É verdade, nós não podemos estar presos ao nosso passado. Mas Jeremias vira para Deus e fala: Senhor, renova os meus dias como outrora. Vamos lá atrás. Tipo, tenho saudade daquele tempo. Espera aí que minha meia está soltando. Oi? Deixa eu ajeitar ela. Amém. Sabe? Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Essa é a pedra na qual temos que edificar a nossa vida, queridos. Deixa Ele te tratar, deixa Ele te lavar. Fico imaginando, preguei uma vez sobre isso aqui, aquele texto em que deixai vir as minhas criancinhas, as criancinhas. Você imagina, criança brincando, irmão. Ontem eu tive uma experiência maneira. Cheguei para encontrar uma sobrinha, encontrei a segunda também, e as duas brincaram junto, e foi maneiro a gente vendo. E as crianças ali no campo de São Bento, sentadas, jogando terra para cima, correndo para lá e para cá, suada, tal, aquele negócio. Criança é assim, não é? Criança brinca dessa forma, joga a terra para cima, se mete na lama, suja o pé, tal, aquele negócio todo. E de repente vinha Jesus chegando. Eu imagino as vestes de Jesus. Branquinha, limpa, lavado no Homo Progress. E aí as crianças viram Jesus, chorando, correndo, não encoste Jesus, deixa as crianças virem até mim, deixa elas se achegarem, porque dos pequeninos é o reino de Deus, amém, queridos? Temos que ser como esses pequeninos, não importa como a gente esteja. Deixa, se estiver com a mão suja, vai, se estiver com o pé sujo, vai. Tem que vir, tem que se achegar a Ele, porque é Ele que vai lavar. Ele é a água, Ele é o rio que brota, aleluia. E é Ele que vem sobre as nossas vidas, precisamos mergulhar nesse rio. Amém, queridos? Como igreja, como organismo, vamos voltar lá na questão do erro, do pecado, tal, tudo isso, há uma responsabilidade muito grande. Por isso, acompanhamos e apacentamos de perto, gostamos de conhecer, gostamos de estar no gabinete, gostamos de bater papo, esperamos transparência de todos. Por quê, queridos? Nós ceiamos juntos. Você consegue entender o que é uma ceia? A ceia é um momento em que esse organismo, que o corpo de Cristo se une para tomar do corpo de Cristo, para comer do corpo de Cristo. Fazemos aliança, ceia é aliança, fazemos uma aliança. E aí eu vou fazer uma pergunta para você individualmente, você quer fazer uma aliança com alguém que está roubando em adultério? Falando mentira, torta, doidado, fazendo fofoca, tendo mau testemunho de todo mundo por aí. Você sai na rua, todo mundo aponta, não, por aqui eu não posso passar porque eu devo ali, porque... Não estou falando da pessoa, amamos a pessoa, mas o pecado tem que sair. E quando há enfermidade, precisa ser tratada, porque senão eu vou fazer aliança, nós vamos fazer, e todo o corpo sofre. Porque se o seu dedo mindinho não tem nada a ver, talvez, com a temperatura que esteja no seu corpo agora, né? Você continua mexendo o seu dedo mindinho,
Mas se a sua temperatura estiver aí 38, 39, você está com febre. Tem alguma coisa que precisa ver. E se você não vê, vai chegar uma hora que vai abalar o dedo mindinho. Porque vai abalar todo o corpo. Igreja e organismo é isso. É corpo, é espiritual. Precisamos tratar isso. Deus levanta a sua igreja como voz profética para falar o seguinte, olha só, a igreja que vai subir não é essa igreja do oba-oba, da festa, do tudo pode, lá no altar está tranquilo, quiser beber, bebe, quiser fazer, acontece, ninguém tem nada com a sua vida, você não tem que dar satisfação para ninguém, não é essa igreja que Deus vem buscar uma igreja gloriosa, e uma igreja gloriosa, ela resplandece a glória de Deus, a igreja gloriosa fala, levanta e anda, e o enfermo levanta e anda, e o enfermo é curado, é sarado. É isso que é uma igreja gloriosa, e que as pessoas vão sentir falta. No dia que você não tiver mais, caramba, aquele cara me dava uns conselhos, aquele cara orou por mim, eu fui curado. É desse jeito, queridos. Precisamos pedir revelação de Deus. Porque nós, como seres humanos, somos igual a Pedro. A gente vai do céu ao inferno numa velocidade de se bobear. Por isso, precisamos estar em oração, precisamos jejuar, precisamos trabalhar nas nossas vidas, precisamos conhecer a vida dos irmãos. O irmão precisa me conhecer. Porque uma coisa é você estar falando de Deus, tal, aquele negócio todo, e daqui a pouco vira as costas, o que está fazendo? Ele é a pedra angular. É nele que a sua vida tem que estar estabelecida, queridos. Não fica preocupado com o que vão pensar de você. É claro que você tem que dar bom testemunho, já falei isso daqui, entendo o que eu estou falando. Você tem que se preocupar com o que Deus vai falar de você. Você tem que estar preocupado na avaliação, na nota da avaliação, porque a cada prova é uma avaliação, queridos. A cada prova que você está passando na sua vida, você está sendo avaliado. É desse jeito, lá na escola, na faculdade, não é assim? Você não tem prova, de tempo em tempo você passa por uma prova. Tem prova que é mais fácil, você tira as letras. Tem prova que é mais difícil. Tem matéria que é molinho. Não preciso nem estudar. Tem matéria que você vira à noite estudando. É assim. A nossa vida é desse jeito. Vão haver provas que vão requerer de nós noites de oração, dias de jejum. Tem prova que vai ser mais tranquilo, a gente vai continuar orando, tal, mas já não vai requerer um nível tão alto. Mas você não sabe qual a prova ele vai lançar em cima da sua carteira. Olha aqui, faz. Ou você sabe? Nós não sabemos. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. As respostas que nós vamos dar aí nessa prova não são respostas mundanas, e sim espirituais, revelação de Deus, que precisamos estar buscando para as nossas vidas, tendo o cuidado de guardar tudo aquilo, todos os ensinamentos, a palavra, Jesus Cristo. E Ele é a palavra, Ele é a pedra, é nele que a nossa vida precisa estar estabelecida. Sabe, há muitos anos atrás, logo assim que eu me converti, sabe, quando você se converte, você começa a tomar posição, meu irmão, aí, quando o diabo não vem, ele manda o amigo dele vir, né? Ele manda mensageiro. Já aconteceu com você? Não é ele, mas ele mandou alguém, sem vergonha, safado, cramunhão, chifrudo. E aí, a gente conversando naturalmente, estava falando, tu acredita nisso, em Adão e Eva? Meu irmão, me subiu um sangue, me deu aquela indignação santa. Não posso pecar, peraí. Olha só, não só acredito, como nisso aí tenho edificado a minha vida e a minha família tem sido pautada através disso aí. Desse jeito, dessa forma. E aí, esse cara tá maluco. Agora foi para a igreja, lá vai celebrar, está acreditando em Adão e Eva. Já falaram isso para você? A palavra é loucura para o gentio, a palavra da cruz é loucura para o gentio, mas para nós é poder de Deus.
Passados uns anos, alguns anos também se passaram, porque nada é de uma hora para outra, porque pelo fruto os conhecereis. Tem fruto que dá em 2 meses, tem fruto que leva 5 anos para dar. A mesma pessoa, caramba, é isso aí mesmo. É desse jeito. Você está certo, você levou a sua vida para um caminho correto. Essa pessoa não é crente, mas ela chegou e falou. Porque vai chegar num determinado momento, mesmo aqueles que foram enviados pelo inimigo, vão ver o seu testemunho, vão ver a sua vida, vão ver aquilo que Deus fez na sua vida. Vão ver uma mudança, vão ver uma restauração, vão ver saindo de sua boca uma palavra diferente. Vai ver a sua casa arrumada, a sua casa na presença de Deus, consagrada ao Senhor, as coisas acontecendo, as coisas caminhando, sabe? Prosperidade, queridos. Prosperidade dos céus. Não estou falando de quanto dinheiro tem na conta. Estou falando de prosperidade. Prosperidade quer dizer que em tudo que eu tocar a minha mão vai prosperar. Eu não sei fazer isso. Deus, eu não sei construir uma arca. Noé vai lá e constrói. E a arca ficou pronta, queridos. Noé não era engenheiro. Senhor, eu não sou letrado. Eu não tenho uma faculdade. Meu filho, vai lá, abre a boca, eu vou falar através de você. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser trabalhadas, vão ser ministradas, famílias vão ser edificadas. Aleluia. Essa é a proposta que Deus tem para cada um de nós, queridos. Cada um na sua área, cada um no seu chamado. E eu quero terminar da seguinte forma. Num determinado momento, Pedro puxou uma espada. Você sabe que espada foi essa que Pedro puxou? Hã? Fala aí, de quem? Mas a Bíblia fala que foi do soldado? Alguns dizem, e eu acho que talvez tenha, isso não está na Bíblia, mas existem estudos, se você entrando, estudando, você vai ver algumas interpretações, mas uma das interpretações, e que eu achei muito coerente, é que Pedro sempre andou com aquela espada, que ele tinha aquela espada, ele era pescador, né? Como pescador, claro, ele pescava, e à noite havia ataque de piratas, e ele se defendia com aquela espada, ele tinha uma arma. Né? E Jesus chamou ele, mas ele não abriu mão da espada, ele continuou com a espada ali por baixo da roupa. E por que nesse pensamento? Pedro era pescador, Pedro não era guerreiro. Como é que ele ia tomar a arma de um soldado assim? O soldado não estava sozinho, para começar. Tinha outros. Né? Será que ele conseguiria tomar a espada daquele cara? Talvez Pedro já estivesse com aquela espada ali. Pedro era um cara que vivia armado, sabe? Às vezes a gente vive armado com algumas situações, a gente está sempre com o pé atrás. Com os 2 pés atrás, dependendo de quê, sabe? Dorme com Pedro, mas olho em Pedro, queridos. Pedro estava sempre ligado. Eu imagino Pedro, impulsivo, tal, do jeito que era, lidando com Judas. Judas, vai, olha só. Judas que ficava com um saquinho de dinheiro. Judas, vai ali e assim, a gente precisa comer. Eles comiam, amém? Então tinha que comprar pão, tinha que comprar peixe, tinha que comprar... Judas, vai lá comprar. Aí imagina Pedro. João, vem comigo. Vamos com ele, ó. Olho nele. Vamos comigo, não deixa ele sozinho, não. E aí ele puxa aquela espada, querido, e tira a orelha do soldado. O soldado estava ali para prender Jesus. Só que Jesus quer que todos sejam salvos, amém? Não importa se aquele soldado estava ali para prender Jesus, porque em algum momento nós também negamos Jesus. Nós também perseguimos crentes. Nós já fizemos chacotas de crentes. E aí Pedro arranca a orelha daquele soldado. Um soldado tem que ter orelha, queridos. O cara ia perder o emprego dele. De repente o cara
pensava num plano de carreira. Pô, hoje eu sou soldado, mas eu quero chegar a general, eu estou estudando para isso. Eu quero ser um major, eu quero ser um coronel. Eu estou estudando para isso. E Pedro foi lá e arrancou a orelha daquele cara, talvez o sonho daquele cara. Às vezes, com a nossa impulsividade, nós tiramos sonhos de pessoas. Com o que nós falamos, os nossos atos, muitas vezes, se nós não estivermos orientados pelo Senhor, como igreja, nós acabamos com sonhos de pessoas. Precisamos ter sabedoria e buscar o conselho de Deus, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. O conselho vem do Senhor, não de mente humana. E sabe, eu vejo talvez Jesus hoje fazendo isso daqui. Colando sonhos. Não era só uma orelha, queridos. Eram sonhos. Eram planos de vida. Desejos de um coração. Talvez Jesus esteja fazendo isso aqui com você hoje. Colando sonhos. Falando para você, olha só, eu investi em você. Não parou por aí, calma. Se ainda não está acontecendo, calma, aquieta seu coração. As coisas vão acontecer. Estamos só começando. Está no início. Esse processo, né, ainda vai levar um tempo. Porque todo processo leva um tempo. Tomara que não vá para a mão do STF, né? Mas com Jesus não vai, não. Vai ser julgado de forma reta, com equidade. Deus vai te conduzir. Deus vai fazer com que você chegue lá no alvo. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida da forma como Ele planejou, queridos. Ah, se não der certo, tem plano B. Deus não trabalha com plano B. Deus trabalha com o plano dEle. E Ele não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação, diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Você consegue entender isso? Somos igreja. O que Deus quer de nós como igreja. O que esse Deus que está na igreja quer de nós. O processo que estamos passando. Aonde vamos chegar, o que precisamos ser tratados. Eu quero te dizer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é sobrenatural, vai acontecer sobrenaturalmente. Como Ele falou para Natanael lá em João 1, versículos 50 e 51, coisas maiores verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu irmão, abre os seus olhos espirituais, tem que ver. Temos que ver, se Ele falou, nós temos que ver. Precisamos viver. Precisamos fazer com que a palavra se cumpra, porque toda a autoridade vos foi dada, nos céus e na terra. E eu quero te dizer, nessa luta, nesse sonho que o Senhor talvez esteja colando hoje aí, arma forjada nenhuma, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua casa. As portas do inferno não vão prevalecer sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o seu sustento. As portas do inferno não vão prevalecer sobre o seu psicológico, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Não vão prevalecer, porque Deus falou isso. Aleluia! Isso é igreja. Isso é igreja. Amém, queridos? Aleluia! Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ministério de louvor. Hoje eu quero chamar a intercessão. Os intercessores, se puderem pegar aquele álcool spray que está aí atrás, trazerem para estar limpando as mãos. Só temos um álcool gel aqui na frente. Oh, Deus. Pai, queremos te louvar.
bendizer o teu nome, glorificá-lo. Queremos aqui nesta hora nos colocar diante de Ti, diante do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso que nos deu autoridade para repreender o inimigo. O Deus que empenhou conosco a sua palavra de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Sabe, queridos, aquela espada de Pedro. Aí talvez você tenha se perguntado, mas Jesus sabia da espada. É claro que Jesus sabia, ele tem a ciência de todas as coisas. Se ele falasse para Pedro, Pedro, deixa essa espada, é claro que Pedro deixaria a espada. Amém? Sim ou não? Mas sabe por que ele talvez não tenha feito? Porque a espada não tinha que sair da cintura de Pedro, a espada precisava sair do coração de Pedro. Porque quando não sai do nosso coração, é questão de tempo, nós vamos nos reprimir, e num determinado momento a gente vai deixar aquilo explodir. E aí a coisa vai ficar complicada. Então, queridos, é o nosso coração que precisa ser limpo, estar limpo, desprendido das armas mundanas e ligados com Deus, as armas espirituais, porque Deus dá a cada um. Levanta aí a sua mão, todos, levante sua mão. Tem uma espada aí. Contempla essa espada é do Espírito. Uma couraça, a couraça da justiça. Olha para os seus pés, os calçados do Evangelho. Sabe por que está nos pés? O Evangelho está no pé, queridos, porque é onde está, a sua base. Está aí nesses calçados. Cinturão da verdade, cingindo seus lombos, fazendo ter postura, servo de Deus verdadeiro, que caminha na verdade. O escudo da fé, é através da nossa fé, queridos, que nós vamos nos proteger. É através da nossa fé que quando uma arma forjada se levantar, a gente coloca o escudo na frente e não vai prosperar. Porque vai parar no escudo. Porque quando você bota esse escudo, quando você olha e vê essa armadura sobre você, você está exercitando a sua fé. Você está declarando para o diabo, Jesus falou lá, que as portas do inferno não prevaleceriam e não vai prevalecer. E eu vou guerrear com essa espada. Eu vou te vencer, Satanás. Em nome de Jesus, declara isso. Eu vou te vencer, Satanás. Na força do Senhor. Não é no nosso braço, na força do Senhor. Aleluia. Os intercessores podem tomar lugar aqui. Pastores também. Vem cá, vamos orar. Queridos, eu quero te dar a oportunidade que, se essa palavra te tocou em algum momento, você vê coisas que precisam ser restauradas, Deus precisa te pegar, Jesus precisa te pegar, assim como ele pegou Pedro e foi trabalhando, sabe, em cada coisa. Vem aqui à frente. Se tem sonhos aí que
talvez estejam ofuscados e que você está pedindo a Jesus: Jesus, cola aqui, me dá essa chance, quero de novo, quero começar de novo, quero que isso seja restaurado na minha vida. Vem aqui à frente, vem receber essa oração. Exercite a sua fé. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas sobrenaturais já estão acontecendo, porque Deus conhece o seu coração. Pastora Fernanda, nos ajude aqui em oração.